Bom, uma demanda nesse sentido bem interessante que os produtores têm tido, além de toda essa questão de tecnologia de bicos, tudo isso, é uma questão da informação em relação à cauda e mais precisamente a questão de volumes de aplicação, vazão, todas essas características na hora de fazer a pulverização. Eu não sei o que vocês teriam para comentar a respeito dessa demanda. Esse é um assunto que existe muita polêmica por trás, porque tem produtores hoje fazendo aplicações terrestres com 30 litros por hectare, até menos, tendo resultados bastante interessantes. Outros que tentaram usar, inclusive, essa tecnologia e tiveram resultados terríveis, né, muito ruins, né? Assim como tem recomendações de técnicos de trabalhar com 150 litros por hectare, outros adoram trabalhar com 100 litros por hectare, enfim. Na minha visão, não existe um volume ideal, né, em termos de litros por hectare. O que existe, sim, é a capacidade dessa nossa cauda chegar no alvo biológico. Isso pode ser trabalhado com 100 litros por hectare, como pode ser trabalhado com 120, com 60. Eu particularmente tenho lavoura, trabalho com 60 litros por hectare. E nem por isso eu recomendo para todo produtor trabalhar com essa vazão. Isso é uma situação particular minha, né? O que o produtor não deve fazer é usar um volume só de uma ponta e dizer que esse volume tem que ser usado para tudo. Ou seja, se o produtor adquire uma determinada ponta com determinadas características para controle, por exemplo, de ferrugem asiática, ele pode tranquilamente trabalhar com duas diferentes vazões com a mesma ponta. Isso os americanos chamam muito de gestão de deriva, que levaria em conta o seguinte: a planta com índice de área foliar um pouco menor, fechando a entrelinha, por exemplo, ele poderia trabalhar com 100 litros por hectare. À medida que a planta adquire uma massa de folha muito elevada, chegando a 1,10 m, 1,20 m de altura, essa mesma ponta ele deve usar mais litros por hectare, a ponto de eventualmente trabalhar com 110, 120 litros por hectare. E no final, se o papel hidrossensível colocado no bacheiro da planta determinar que não está chegando o volume adequado de gotas, ele simplesmente deve trocar de ponta. É simples assim. Então a tecnologia de aplicação ela se torna extremamente simples à medida que nós mensuramos a qualidade da nossa aplicação, à medida que nós medimos. E como é que nós fizemos isso? Nós fazemos isso com papel hidrossensível, com termohigrômetros, com equipamentos que têm condições de medir temperatura e velocidade do vento, temperatura do ar e velocidade do vento, e a ponto de nós, inclusive, abortarmos uma aplicação se não tiver de acordo com os critérios mínimos de aplicação, mesmo sendo, muitas vezes, no meio até de uma aplicação. De repente, o mais adequado é interromper essa aplicação e voltar num momento mais adequado. Então, medir essa qualidade de aplicação é uma coisa fundamental. Quando o produtor reduz o volume de cauda de 120 litros, por exemplo, para 60 litros por hectare, ele tem que ficar muito mais atento à qualidade dessa cauda, à ordem de colocação dos produtos dentro do tanque. A gente costuma brincar que é por ordem de dureza, ou seja, de dificuldade de diluição. Os produtos pó normalmente são colocados em primeiro lugar, solução concentrada, que são mais grossos na sequência, enfim, a não ser que tenha produtos que tenham que estabilizar a cauda, daí sim esses reguladores de pH, enfim, dispersão são colocados em primeiro lugar. Mas a ordem é por dificuldade de diluição, por primeiro, e os menos problemáticos em diluir por último. E nesse sentido, os testes, muitas vezes, de garrafa, testes de balde, pré-mistura, que o produtor nunca usou uma determinada mistura e ele vai aplicar com baixo volume. É fundamental ele fazer esse pré-teste para ver se existe compatibilidade física e química do produto. Então, se ele fizer um teste de garrafa usando a dose proporcional de 1 hectare em 2 litros d'água, né, agitar e deixar isso parado por 2 minutos, ele vai perceber se tem a separação da cauda. Ele não deveria usar esse tipo de mistura. Então, é comum hoje o produtor usar uma determinada aplicação, algumas vezes,
5, 8 diferentes produtos que, desdobrados em ingredientes ativos, muitas vezes tem 20 ingredientes ativos num tanque, numa só aplicação. Então a possibilidade de acontecer uma incompatibilidade química e física desses produtos é muito grande. Então essa separação, o produtor que vai usar uma vazão um pouco menor, ter um agitador muito bom também é fundamental, né? Porque essa calda se mantém numa constante agitação, a ponto de não segregar, a ponto de não separar, e esses produtos, uma parte dele para nos filtros, que é um indicativo de que está tendo problema na calda. À medida que os produtos vão parando nos filtros em quantidade muito grande, alguma coisa tem que ser revista na aplicação. Ou seja, o produtor pode estar aplicando uma dose, inclusive, menor do que deveria, né? Porque o ativo do produto está muitas vezes parando nos filtros, né? Uma fração dele, melhor dizendo. E só complementando essa questão, então, aí, qualidade da água, né? Nós temos que ter uma noção do que a gente tem lá na propriedade. Essa água é uma água com pH próximo do neutro, é uma água alcalina, o que é, né? Então essa medição deveria ser feita, essa análise da água deveria ser feita. Existe ainda uma outra qualidade, que é a presença de sais e carbonatos de cálcio e magnésio, que seria então a expressão da dureza da água, né? Se a água tiver mais que 320 partes por milhão de carbonatos de cálcio e magnésio, ela é considerada dura. E se ela for considerada dura, alguns produtos poderão ter algum tipo de deficiência, de dificuldade de ação. Então precisa se fazer alguma ação corretiva nessa água antes. E se não tiver isso aí, normalmente se tiver abaixo dos 320 ppm, a maior parte dos produtos no mercado brasileiro vai desempenhar satisfatoriamente, né? E aí, em relação à qualidade da água, também existe a questão de adjuvantes, né? Cada tipo de produto ele tem lá algum adjuvante recomendado, indicado pelo fabricante, e eventualmente poderão outros adjuvantes até complementar, melhorar essa ação aí, né? Mas basicamente recomenda-se, de modo geral, não substituir o adjuvante indicado pelo fabricante do produto, a não ser que você tenha uma situação específica com conhecimento e causa, né? Até pode ser. E no caso dessas misturas múltiplas aí em tanque, acho que o Rui falou muito bem, né? Que à medida que nós fazemos as misturas e os baixos volumes, você imagina o grau de diluição que fica, e você pode virar uma pasta, né? Em situações aí que a própria bomba do pulverizador não resiste a tamanha abrasão que resulta dessa concentração muito alta de produtos, né? Então essas misturas aí e os volumes baixos juntos pode ser uma situação perigosa. Eu lembro aqui de um palestrante que colocou o seguinte: trabalhar com volume mais alto geralmente é mais tranquilo, é como você andar numa autoestrada com 3 pistas e meia dúzia de veículos passando por hora. Você é dono da estrada, não vai ter acidente, mas seria muito difícil ter um acidente, né? Você anda quase de olhos fechados, né? Agora, baixo volume, à medida que baixa o volume, a pista vai se estreitando e o número de veículos aumenta. Então é que nem você andar numa estrada estreita e um fluxo de veículos muito grande. A chance de dar um acidente, de dar um erro, aumenta. Então essa é uma diferença importante. Dá para trabalhar com volume baixo? Dá, mas os riscos aumentam. Então a necessidade de acompanhamento técnico, como o Rui já falou muito bem, aumenta também à medida que nós trabalhamos com volumes mais baixos. Não dá para deixar na mão de pessoas que não têm a mínima noção do que vai acontecer lá na frente essa técnica de baixo volume. Tem que ter pessoal mais bem treinado, mais bem preparado. E no preparo de calda em baixo volume, eu acho também de extrema importância que se trabalhe aí com as pré-misturas. Hoje já existem equipamentos, né, que preparam essa calda. Por exemplo, tem aí um equipamento fabricado aqui na região, que é um tanque de 3.000 litros, uma bola, que tem uma motobomba que faz o produto circular, fica batendo esses produtos todos aí enquanto leva da fonte de água até a máquina lá no campo e transfere esses 3.000 litros para o tanque pulverizador em 5 minutos. Reduz o tempo de parada, aumenta, melhora o operacional, né, o aspecto operacional, e melhora a qualidade da calda. Então, quando a gente trabalhar com misturas, é quase que obrigatório a gente pensar aí numa melhor qualidade no preparo dessa calda. Usar aí um equipamento
adequado, né, que possa melhorar bastante. E aí você ganha nos dois lados, né? Você ganha na velocidade, no operacional e na qualidade, reduz o entupimento de pontas e filtros, né? Enfim, melhora todo o processo. Então, é uma questão importante. E as misturas, queiram ou não, elas são feitas. Agora, o Rui chamou a atenção que é importante que se tenha noção. Será que esse conjunto de produtos que eu vou combinar vão ser compatíveis ou não, né? E a mistura da cauda, a agitação da cauda também é importante. Então, via de regra, nós deveríamos ter uma bomba com capacidade para suprir a demanda da barra. Vamos supor, uma barra de 30 bicos com meio litro por minuto precisa de 15 litros por minuto para suprir a demanda de vazão dessa barra, e mais 10% do volume do tanque por minuto. Então, se o tanque é 600 litros, mais 60 litros por minuto para agitação. Então, eu precisaria de uma bomba de 75 litros por minuto para um tanque de 600 litros e barra de 30 bicos, 15 metros. Né? É mais ou menos o que o nosso fabricante coloca aí. Agora, à medida que essas máquinas vão aumentando, aí será que os autopropelidos têm uma bomba de 300 litros por minuto? Não sei. Né? Então tem que ter outras formas de agitação, acrescentar sistemas mecânicos de agitação ou um sistema de Venturi, como a gente tem aí no mercado. Você pode adaptar em qualquer pulverizador, você pode adaptar um sistema que utiliza um dos retornos da bomba, né? E dá uma turbulência muito grande dentro do tanque. Evidentemente você não vai usar isso para glifosato, que aí vai sair espuma, né, para tudo quanto é lugar. Então, dependendo do tipo de produto, você fecha uma torneirinha ou abre uma torneirinha e aumenta a capacidade de agitação do retorno de cauda, né, ou se usa um retorno específico só para isso, né. Enfim, é muito importante, e nem todos os pulverizadores vêm com isso de fábrica. É fácil adaptar, está disponível no mercado. Acho que é um ponto importante também para a gente fechar talvez essa parte aí de qualidade de cauda, né, complementando o que o Rui falou. Essa questão também do produtor optar por trabalhar com baixa vazão, claro que o operacional, muitas vezes limitação que ele tem de aplicador, enfim, mas a questão econômica também manda muito. Muitos produtores muitas vezes evitam de comprar um segundo pulverizador. Ele, ao invés de, por exemplo, trabalhar com 120 litros por hectare, ele trabalharia com 60. Então ele teria uma economia bem considerável em termos de equipamento. Hoje um pulverizador tem um custo aí de 50 a mais de meio milhão de reais, né? E, enfim, isso tem o apelo econômico, é bastante interessante a favor de redução de vazão, né? Mas como o Walter disse, ele também tem um problema que ele se torna uma aplicação muito mais técnica, né? Então a margem de erro ela se torna mais estreita, e o produtor tem que ter muito mais cuidado com todas as características que foi colocado à mesa antes. Enfim, mas tomado essas devidas precauções, o resultado técnico da aplicação ela é igual, em algumas situações até a pesquisa mostra até um pouco superior, mas novamente a chance de errar acaba sendo grande, e o produtor tem que ter todos esses pequenos cuidados para não fazer eventualmente alguma coisa errada.